Mais de 8 milhões de estudantes em todo o país saíram de casa neste sábado para enfrentar uma maratona de mais de 4 horas de prova. Hoje foi o primeiro dia do Enem, mas o exame ficou marcado pelo adiamento das provas para milhares de candidatos. Apreensão e dúvida até a última hora. Em Uberlândia era madrugada quando 6 mil estudantes que fariam o Enem na Universidade Federal foram avisados pelo INEP do adiamento. Teve candidato que foi para lá mesmo assim. Com a cara no portão, não sei se eu vou rir ou se eu choro, o que acontece, porque muita falta de informação. Frustração também para os candidatos que iriam fazer a prova na Universidade Federal do Ceará. Eu não consegui dormir, eu não consegui comer, ansiedade a mil. Passar por isso de novo, né? É lamentável. Desde que o INEP anunciou que não faria as provas nos locais ocupados com os estudantes, a lista com os locais onde o exame foi adiado mudou algumas vezes e pegou muita gente de surpresa. Hoje cedo, o INEP chegou a colocar na lista, por engano, 2 escolas que estavam liberadas para o exame. Uma em Santarém, no Pará, e outra em Brasília. Os candidatos receberam a mensagem do INEP, mas as provas foram realizadas. Neste caso, quem não compareceu vai poder fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. A Daiane recebeu o aviso e saiu de casa sem saber ao certo se faria o Enem hoje ou não. Ela foi uma das primeiras a terminar a prova nessa escola de Brasília e disse que a sala estava praticamente vazia. Tinha poucas pessoas, muitas cadeiras vazias. Mesmo para quem não tinha dúvida se iriam ou não fazer a prova hoje, a palavra de ordem nesse sábado era nervosismo. Estou muito ansioso para fazer essa prova, se vai dar certo passar. Para aliviar a tensão, valia de tudo. Abraços, música. Seja bem-vindo à prova, seja bem-vindo à prova. E como todo ano, teve a maratona dos atrasadinhos do Enem. Aqui mesmo, terceira lá. E como todo ano, teve gente que perdeu a hora. Eu meio que me atrasei em casa, né, e o trânsito também não ajuda muito, acabo me atrasando. Hoje os estudantes fizeram as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Foram 4 horas e meia para resolver as 90 questões. Eu achei a prova bastante difícil. Eu achei, molinho, cara. Não achei nada de difícil aquela prova. Ela tava bem mais difícil do que eu imaginava. Não tava tão difícil assim, tava razoável. Fácil ou difícil, amanhã a maratona continua para todos esses mais de 8 milhões de candidatos. O INEP ainda não calculou o número exato de candidatos que fizeram a prova hoje, mas estima que 271 mil estudantes terão que fazer o Enem em dezembro. São Paulo será o único estado onde não haverá prova mês que vem. Lá todos os locais de exame estavam liberados hoje. A presidente do INEP, Maria Inês Fini, disse que os candidatos precisam ficar atentos a uma regra. Quem fez prova hoje tem que fazer a segunda etapa amanhã. Não pode deixar para dezembro. E o candidato inscrito para local onde teve Enem hoje, mas perdeu a prova por qualquer motivo, como atraso, por exemplo, não tem direito de fazer o exame mês que vem. A maior tragédia ambiental registrada no Brasil completou 1 ano hoje. A barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco, se rompeu no dia 5 de novembro do ano passado. 19 pessoas morreram. Em Bento Rodrigues, o dia foi marcado por protestos. 400 integrantes do movimento dos atingidos por barragens, que participam de uma marcha desde o começo da semana, se juntaram aos moradores da cidade num ato ecumênico. Pessoas sujas de lama encenaram o drama vivido pelas famílias. Os manifestantes também plantaram árvores e carregaram cruzes para homenagear os mortos na tragédia. A lama da barragem percorreu vários rios até desembocar no mar, no Espírito Santo. O repórter Ricardo Soares refez um trecho desse percurso. E 1 ano depois, pouca coisa mudou. Agora é o mato que toma conta do que restou do povoado. Fica aquela impressão de que a lama paralisou o tempo aqui em Bento Rodrigues. E toda vez que a gente volta, aquela sensação de angústia, tristeza, de pensar em tudo aquilo que as famílias que moravam aqui perderam. O trajeto da lama está cheio de armadilhas. Andar a pé em margem de rio, onde o rejeito estacionou, é um perigo. Ó, tá duro o chão,
Mas se você ficar pisando, o que acontece? Ó? Já misturou com a água, já virou uma areia movediça. Na hora da chuva agora, isso vai escarrear pro rio, né? Então eu acho que não vai limpar muito fácil. A gente viu como essa tarefa da natureza é difícil. Acompanhamos o Rio do Carmo, água limpinha, até ele receber as águas do afluente Gualacho do Norte, que traz o rejeito das barragens. É impressionante como até hoje o barro vai se misturando para criar um só rio de lama. Lama no rio, poeira nas ruas. Barra Longa, que é a única área urbana atingida pelo rejeito, teve o maior prejuízo. Tem obra para todo lado. Barulho, lama, caminhão pesado. Era um paraíso. Agora acabou o paraíso, acabou o sossego. A saúde está pedindo socorro. Casos de rinite, casos de bronquite, que é asma, né? Propriamente dito, aumentou muitos casos. Diarreia, náusea, vômito, isso aumentou também. E os casos de saúde mental. Depressão, isso aumentou pouco. A tragédia ambiental mais devastadora do país foi na tarde de 5 de novembro. A parede de um depósito gigante de rejeito de minério desmoronou, derramando mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama no meio de um vale, na área rural de Mariana. Bento Rodrigues foi o primeiro vilarejo a ser destruído pela avalanche. 19 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas. As polícias civil e federal, o Ministério Público Estadual de Minas e o Ministério Público Federal abriram investigações. Nenhum responsável foi punido até agora. Os efeitos da tragédia se mantêm no berço do rio mais importante da região. 100 quilômetros distante de Mariana, a vida nas águas daquele outro rio ali, o rio Piranga, encontra seu ponto final. A água barrenta chega com muito mais volume, mais força e se mistura rapidamente. Depois da tragédia, por ironia, esse encontro ficou conhecido como o lugar onde o Rio Doce nasce e morre ao mesmo tempo. A formação do Rio Doce virou um espetáculo triste. Essa mancha de lama tomou o rio da origem até a chegada ao mar, no Espírito Santo. Até hoje tem gente com receio dessas águas. Na maior cidade que faz captação no Rio Doce, Governador Valadares, no leste de Minas, o consumo da água tratada despencou 30% por causa da poluição. Estou invitando para tomar uma água tratada, segura, garantida por laudos, para tomar uma água sem qualquer comprovação que aquela água é potável. Estão pegando essa água onde? Em poços, cisterna, estão perfurando. A gente tinha uma estimativa que existia em torno de 500 poços aqui em Valadares. Hoje a gente acredita que tem mais de 15 mil. Ainda faltam estudos conclusivos sobre contaminação. Nesta semana, o governo de Minas decidiu proibir a pesca no trecho mineiro do Rio Doce e nos afluentes. Como é que a gente vai tomar banho, beber água do rio? Como é que não tem cabimento? A queixa é dos descendentes dos primeiros habitantes das margens do Rio Doce. O povo Krenak está há um ano de luto pelo rio. Agora está igual homem branco. O branco gosta de água. E já gosta de beber água mineral. Desde que essa lama começou a descer, esse pedaço de paraíso aqui virou território proibido para os Krenak. Eles não tomam mais banho de rio, pararam de pescar e não fazem a menor ideia de como é que está a qualidade dessa água. E é tão pesada a lama, esse local que corrente, o que era para fazer? Era para ter ir embora. Nem a correnteza aguenta levar ela. Como que o rio ficou sujo? Rio? Como que o rio ficou sujo? É difícil explicar isso para eles? É difícil, a gente fala com eles, eles não acreditam. O Atu é como os Krenak chamam o Rio Doce. Para a Índia mais sábia da tribo, essa ferida não fecha mais. Primeiro, a água chovia, sujava, mas limpava. Né? E agora? Agora acabou. A investigação do Ministério Público Federal foi a que indiciou o maior número de pessoas, 22, sendo 21 por homicídio qualificado, com dolo eventual,
quando se assume o risco de matar. Entre os indiciados estão integrantes do Conselho de Administração da Samarco, além de representantes da Vale e da BHP. A Samarco declarou que lamenta profundamente as vidas perdidas e que tem feito esforços para reparar os danos. A empresa diz que já gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais em ações de reparação. Em Regência, no Espírito Santo, onde o Rio Doce ali encontra o mar, um ano depois do desastre, a economia da cidade praticamente parou. Uma vila de pescadores que não podem pescar. O mar é uma parte da minha vida. E hoje eu não consigo sorrir mais o tempo todo, estou preocupado, eu estou com um semblante negativo. Traz uma tristeza enorme. A gente não poder fazer o que a gente fazia antes. A pesca em Regência está proibida desde fevereiro por determinação da Justiça. A preocupação é que os rejeitos de minério podem ter contaminado os peixes. Pesquisadores afirmam que a lama está no fundo do rio e do mar. Por isso, a água parece que está mais limpa. Mas quem mora aqui diz que essa impressão pode mudar de um dia para o outro. Dependendo da correnteza, dependendo do vento, né? Tem dias que o mar está super escuro, tem um dia que o rio está super escuro. E isso entristece a gente, né? Porque um ano se passou. Na praia, poucos surfistas e muito receio de entrar no mar. Um ano se passou, eles estão começando nesse último mês que começaram a voltar. Aos poucos, com toda a desconfiança. Pesca, surf, turismo. A vila de Regência vivia em função do mar e do rio. E enquanto a natureza aqui não se recuperar, a economia também fica muito prejudicada. Um ano depois do desastre, a gente ouve muitas histórias aqui de pessoas que fizeram investimento, mas aí veio a lama e hoje elas estão no prejuízo. O dono da pousada não achou que teria um impacto tão grande. Desde que aconteceu isso, caiu 90%. Os turistas se afastaram, porque a notícia correu do Rio Doce que veio essa lama toda, entendeu? Eu fiquei aproximadamente de 8 a 9 meses sem vender coco. Porque não tinha para quem vender. A Samarco declarou que entregou 3.500 cartões de auxílio financeiro para a população da região afetada pela lama. O auxílio corresponde a um salário mínimo, mais 20% do valor por dependente e uma cesta básica. A capital da Índia vive a pior onda de poluição em 17 anos. A visibilidade de quem anda nas ruas de Nova Delhi é de apenas 50 metros. A fumaça densa é resultado dos incêndios de queimadas e da emissão de poluentes dos carros. O governo decretou estado de emergência e suspendeu as aulas nas regiões mais afetadas. Vamos ver agora como é que vai ficar a previsão do tempo neste domingo, nesta noite de madrugadores, aqui aliás, Isabela Camargo está ali também. Oi Isa, tudo bem? Boa noite para você. Por que a temperatura caiu tanto na região sudeste, hein? Oi, Rodrigo. Muita gente estranhando, reclamando desse frio, né? Boa noite para você, madrugador, com a Mona Lisa, e boa noite para você também que nos acompanha. O céu tem ficado mais encoberto mesmo em boa parte do sudeste e as máximas hoje ficaram bem longe do normal para o mês. Veja só, Rio de Janeiro só 22,7, São Paulo 21,3, olha a diferença para novembro. E Curitiba também nessa onda de frio, com 22,6 graus. O que está acontecendo é que a frente fria já foi embora pelo oceano, mas ficou essa área de alta pressão aqui. A circulação do vento aqui traz ar úmido e frio para o continente, deixando o céu com mais nuvens e menos sol. Outra coisa que está acontecendo é que a temperatura da água do Oceano Pacífico e Atlântico Sul, a temperatura está mais baixa que o normal. A gente vê em azul aqui no mapa. Isso deixa o caminho livre para a chegada das frentes frias, tá certo? Amanhã o pessoal de Curitiba vai acordar com 13 graus, Rio de Janeiro com 18, que é a mesma temperatura de Brasília. Agora, quando a gente olha as máximas, já percebe uma diferença no sudeste. Volta a esquentar. Domingo, então, máxima de 29 graus no Rio de Janeiro, 27 para São Paulo. E aí eu destaco para vocês as clássicas mais quentes aqui. 34 Campo Grande, a mesma de Fortaleza e também de Belém. E a chuva, amanhã tem o segundo dia do Enem e ninguém pode se prejudicar por conta do tempo, né? Veja então que o nosso mapa está bem dividido e só tem tempo firme. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, de Mato Grosso do Sul, região central aqui de Minas, vai pelo interior do Nordeste até Tocantins. E aí no Rio, Rodrigo, hoje foi um dia bem chuvoso, amanhã a chuva tende a ficar mais fraca e só no período da tarde. Tá bom então, realmente a chuva, céu cinza aqui hoje. E onde vai chover na próxima semana?
Tem uma ótima notícia para parte do pessoal do Nordeste, Rodrigo. A chuva se espalha, veja, no oeste da Bahia, centro-sul do Piauí e do Maranhão. E a gente vê aqui bons volumes na Serra da Mantiqueira e de Goiás até o Amazonas e o Acre. Rodrigo. Tá bom, obrigado, Isa. Uma boa noite, viu? Bom domingo. Para nós. Mona. Nos últimos 10 dias, a região central da Itália foi atingida por 4 terremotos que não deixaram mortos, mas destruíram um patrimônio histórico importantíssimo. Quem mostra é a correspondente Ilse Scamparini. Muros altos, seculares, foram feridos de morte em poucos minutos e a Rica Norte virou uma imensa zona vermelha onde ninguém pode entrar. Esta é a entrada para o centro histórico de Norcia, que está deserto, como tantos outros dessa região. Todas as pessoas foram retiradas. O drama maior não é só perder a casa, mas não poder voltar nem para pegar um casaco, porque o teto ou a parede pode desabar. É perder o emprego, porque as empresas locais foram abaladas pelos terremotos. A dor maior é talvez ter que deixar este território para sempre. Este morador está hospedado na casa de parentes em outra cidade, mas diz que nasceu aqui e prefere morar numa barraca a ter que ir embora. A Defesa Civil está organizando um acampamento para os desabrigados que não querem ser hospedados em hotéis longe daqui. Preferem ficar em tendas, apesar das baixas temperaturas. Não querem se afastar das riquezas históricas, ainda que não existam mais como antes. A destruição da arte medieval, que torna este país único, criou um vazio bem no centro da Itália. A reconstrução, se é que é possível, poderá levar muitos anos. O mosteiro de Santo Antônio possui ainda o interior original do estilo de 1300. As paredes foram refeitas no século XVI e XVII por causa de outros terremotos. Imagens gravadas por bombeiros italianos mostraram graves danos ao patrimônio da Basílica de São Bento, do século XIV, erguida em homenagem ao fundador da Ordem Monástica Beneditina, ficou só a fachada. O terremoto de domingo, de magnitude 6,5, não causou mortes, porque parte da população já tinha saído de casa depois do tremor do dia 26 de outubro. O sismólogo Werner Mazzocchi, chefe da emergência do Centro Nacional de Geofísica e Vulcanologia, não exclui que outro forte abalo possa atingir brevemente a região e fala de um efeito dominó. O grande terremoto de agosto, que devastou Amatrice e matou quase 300 pessoas, pode ter provocado novas falhas. Uma área de 600 metros quadrados ficou danificada. Vincenzo Brandimatti, dono de um hotel em Castelluccio di Norcia, acredita no futuro. Temos que ser mais fortes do que antes. Temos que unir nossas forças e suprimentos e reconstruir a nossa cidade. A seguir, o alerta dos médicos para a importância dos exames do câncer de próstata. Um banco de células-tronco vai ajudar a testar a eficácia de remédios nos brasileiros. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens do Brasil. E é de olho principalmente em quem não se cuida que a campanha Novembro Azul está nas ruas. Novembro é azul, mas deveria ser o ano todo. Afinal, a campanha chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata, a segunda doença que mais mata homens no mundo.
No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima em 61 mil novos casos só este ano. Antes uma doença de idosos, hoje esse tumor maligno atinge homens cada vez mais jovens. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior. Mas quando ele se espalha, o estrago costuma ser irreversível. O diagnóstico precoce permite para a gente um grande leque de opções de terapia, que pode ser desde simplesmente acompanhar, observar esses doentes sem precisar fazer algum tratamento, até nos casos de alto risco, a cirurgia e a radioterapia, que são os tratamentos consagrados. Muitos homens ainda têm dúvidas sobre qual exame é mais eficiente para detectar a doença, se o de sangue, conhecido como PSA, ou o exame do toque. Quem responde é a estatística. Se o paciente decidir fazer apenas um desses exames, a possibilidade de falha no diagnóstico é de 20% no caso do PSA e de 40% no caso do exame do toque. Agora, quando os dois exames são feitos ao mesmo tempo, o índice de falhas no diagnóstico cai para 8%. Os exames devem ser feitos a partir dos 45 anos de idade, mas quem tem história familiar tende a ter tumores de forma mais precoce. E quem tem, portanto, um pai ou um irmão com câncer de próstata, o primeiro exame deve ser feito após os 40 anos de idade. Aos 45 anos de idade, João Batista escapou por pouco. Quando a doença foi diagnosticada, o câncer já estava avançado e quase se espalhando para outros órgãos. E foi graças aos dois exames que ele pôde se tratar a tempo. Quanto mais avança a enfermidade, o tratamento se torna mais pesado, né? O professor Miguel Srugi ressalta que uma das barreiras para a prevenção ainda é a resistência de muitos homens em fazer os exames. Que é o medo de revelar publicamente que ele pode ser fraco, tendo uma doença, um câncer. Esse sentimento prevalece contra o tabu, contra o toque, o tabu contra fazer exames de prevenção. Vale a vida, né? Sem dúvida. Olha, a Universidade de São Paulo montou uma coleção inédita de células-tronco que vai ajudar a medicina no futuro, especialmente no teste de medicamentos. É como se fossem 1.800 brasileiros congelados a quase 200 graus abaixo de zero. Na verdade, aqui está o sangue deles. As células são um tesouro 100% brasileiro, usado numa pesquisa que vem ganhando reconhecimento internacional. Está acontecendo nesse laboratório da USP, que já usou parte do material para cultivar células-tronco como essas. Além de pulsar, elas podem se transformar em células de órgãos como coração, fígado ou em neurônios. Mas em coração, fígado e neurônios com a nossa mistura genética, de índios, negros, europeus. E isso pode fazer muita diferença. Se um medicamento é testado na Europa ou nos Estados Unidos e funciona bem lá, é aprovado, isso não quer dizer com certeza que ele vai funcionar da mesma forma em populações com genética diferente, como é a nossa. Então, se a gente puder ter a nossa população em forma de células, que é o que a gente está fazendo agora, a gente pode um dia testar esses medicamentos nas células dos brasileiros para prever se ele vai ser tão bom para a gente, se ele vai ser tóxico ou não, antes de testar nos pacientes. E essa ciência de ponta acontece graças a voluntários de carne e osso, como a Wanda. Ela e outros 15 mil brasileiros já vinham dando sangue, participando de um outro estudo científico. E juntas, essas duas investigações podem revelar muito sobre as nossas doenças, os tratamentos e a cura para elas. O estudo com as células-tronco pegou carona num outro mais antigo chamado de ELSA. Ele começou em 2008 e já revelou que 2/3 dos voluntários estão obesos ou acima do peso. 1/5 tem diabetes e quase metade colesterol alto. 10% dos que tomam remédio para a pressão alta não respondem bem ao medicamento. São problemas e enigmas que as duas pesquisas juntas têm mais chance de responder no futuro. De certa forma, nós vamos estar quebrando algumas etapas. Porque hoje nós precisamos testar primeiro em animais, depois fazer um teste de segurança em seres humanos muito saudáveis, para depois começar a verificar se o medicamento funciona ou não nas pessoas doentes. Utilizando essa técnica, no futuro, nós já vamos conseguir ter ideias, pistas, se o medicamento funciona ou não,
ou então se ele funciona para algumas pessoas e para outras não. A Wanda tem muito orgulho de cada gota de sangue que vem entregando para a ciência. Eles vão descobrir bastante coisas que vai melhorar para gerações futuras. Meus netos, bisnetos, né? O Fantástico de amanhã vai alertar os motoristas do Brasil para que preparem o bolso. Mudou tudo nas multas de trânsito. Agora são R$300 por falar ao celular dirigindo e 7 pontos na carteira. Mas tem gente que não tá nem aí. E você, já percebeu que a coisa ficou séria? Tá no farol, principalmente quem trabalha com celular, né? Não tem jeito. Um levantamento exclusivo mostra que ainda não existe vida onde o Rio Doce se forma. Peixes de 98 espécies morreram e o que matou os pássaros foi a fome. Infelizmente, o rio continua morto até aqui. Último episódio do quadro Segredos de Justiça com Glória Pires. Um homem assume que é pai de uma menina, mas não quer nem saber de cuidar dela. O que a justiça vai decidir? Você é o pai. Não pode ser. Tem muita ação no Show da Vida. Um búfalo contra 3 leões. Quem leva melhor? E como se salvar numa bicicleta desgovernada descendo numa trilha cheia de perigos? Você só tem uma chance. É adrenalina, é fantástico, é amanhã depois do Faustão. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, fez uma visita surpresa hoje ao complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Carmen Lúcia ficou 2 horas e meia na penitenciária, que tem cerca de 13 mil presos, mas a capacidade é para 7.600. Além da superlotação, durante a visita, ela verificou problemas como sujeira e falta de servidores. Carmen Lúcia também conheceu a ala onde os presos fazem serviços de marcenaria e cultivam hortaliças. Em outubro, a ministra esteve em 3 unidades prisionais no Rio Grande do Norte e já avisou que vai continuar fazendo visitas como essas pelo país. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal declarou que, neste ano, criou 400 vagas no Centro de Detenção Provisória e que mais 3.200 estão previstas para o ano que vem. A seguir, a reta final da campanha presidencial americana. E a competição entre aeromodelos desenvolvidos por estudantes de engenharia. Há 3 dias da eleição presidencial americana, a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, tem uma ligeira vantagem nas pesquisas sobre Donald Trump, do Partido Republicano. Os 2 candidatos concentram os últimos esforços de campanha em estados que podem decidir a votação. Quantos votos representam a presença de Beyoncé e Jay-Z? Os cantores comandaram um showmício de Hillary ontem num estado decisivo, Ohio. E hoje, na cidade de Tampa, na Flórida, Trump se apresentou à capela e esnobou o apoio dos artistas à adversária. Eu não preciso do Jay-Z para encher estádio. Eu estou fazendo 5 ou 6 desses comícios por dia. Ela vai para casa e vai dormir. E isso no momento em que Hillary aparecia de surpresa também na Flórida. O estado é crucial, onde os 2 candidatos têm passado mais tempo. Ela foi visitar uma zona eleitoral em que as pessoas já estão votando. É que em alguns estados se pode ir às urnas antecipadamente. 33 milhões já votaram. A expectativa é que 40% do eleitorado vote até terça-feira, o dia oficial. Nesse dia, a segurança vai ser reforçada.
Aqui em Nova York, por exemplo, o prefeito foi a um programa de rádio dizer que recebeu um alerta do Departamento de Inteligência, que o grupo terrorista Al-Qaeda poderia estar planejando um atentado para segunda-feira, um dia antes das eleições. Agora, nos demais estados, a grande preocupação é a polarização atual da política americana. Trump afirma que a votação é manipulada e, por isso, líderes republicanos estão recrutando voluntários para servirem de fiscais de urna. A preocupação é que isso intimide eleitores ou termine em atos de violência. Os Estados Unidos saem da campanha eleitoral ainda mais divididos do que entraram. E agora, surpreendentemente, se preocupam com o que o mundo vai pensar. Hoje, o jornal The New York Times publicou um artigo dizendo que o país foi exposto a um ridículo sem precedentes e que ainda não se sabe quanto esse processo eleitoral vai custar para a imagem da América. A polícia da Turquia reprimiu um protesto em Istambul a favor da minoria curda. As tropas de choque usaram jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação. Milhares de pessoas protestavam contra a prisão de 9 deputados de um partido que apoia os curdos. Depois dessas prisões, uma bomba explodiu ontem no sudeste do país. O governo acusou o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mas o grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital da Coreia do Sul para exigir a renúncia da presidente Park Geun-hye. Os organizadores afirmam que 200 mil pessoas participaram do protesto em Seul. Foi a maior manifestação depois do escândalo envolvendo uma amiga da presidente, que foi presa na quinta-feira. Choi Soon-sil é acusada de ter acesso a documentos sigilosos e de desviar milhões de dólares para fundações controladas por ela. Além de amiga, Soon-sil é conselheira espiritual da presidente e filha do líder de uma seita religiosa. A Justiça do Maranhão aceitou denúncia contra a ex-governadora Rosiana Sarney, do PMDB, e de outras 10 pessoas por envolvimento em um suposto esquema de concessão fraudulenta de isenção fiscal para empresas. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que os prejuízos para os cofres do Estado podem ter passado de 400 milhões de reais. Rosiana Sarney disse que todos os seus atos como governadora do Estado foram feitos dentro da mais absoluta legalidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Estado. O lobista Fernando Moura, condenado a mais de 16 anos de prisão na Lava Jato, deixou a cadeia em Curitiba ontem à noite. O ministro Teori Zavascki, responsável pela operação no Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar transformando a prisão preventiva em domiciliar. Fernando Moura vai ficar usando tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em agosto do ano passado e libertado depois de fechar acordo de delação premiada. Mas, depois de admitir que mentiu para o juiz Sérgio Moro, ele voltou para a prisão em maio deste ano. Uma competição reúne estudantes em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para construir pequenos aviões, que são aqueles aeromodelos. Gosta? Muito Todo bacana. mundo gosta. É a Aerodesign, que para os universitários também é uma chance de conseguir algo cada vez mais difícil: um bom emprego. Esses estudantes de Brasília participam pela primeira vez do Aerodesign, com um projeto audacioso, um avião que tem a fuselagem feita com palitos de churrasco. Em tempos de crise, foi a solução para economizar em materiais. Fibra de carbono é bastante cara. Uma vareta pode chegar a custar R$30. O palito de churrasco, o pacote é R$4, R$5. Então tá bem fácil. O avião decolou e ainda soltou uma carga em pleno voo. Perfeito. Quer dizer, palito de churrasco. Voa. A competição de aeromodelismo reúne em São José dos Campos, interior de São Paulo, 1.300 estudantes de faculdades de engenharia do Brasil e de países como Venezuela e México. Outros aviões cumpriram esse novo desafio de soltar a carga com sucesso. O avião muda o comportamento quando ele está cheio e quando ele está vazio. E fazer isso durante o voo é um diferencial. A novidade não foi para deixar a prova mais emocionante, é que a competição procura trazer a cada ano tecnologias e inovações da indústria aeronáutica para aproximar a teoria que eles aprendem na faculdade à vida real. Isso simula um pouco operação militares, né? Seja liberando paraquedistas ou um bote para alguém que esteja se afogando. A gente tenta aqui simular esses desafios para eles, né? A indústria também ganha com a competição. Esse engenheiro da Embraer diz que a empresa está sempre de olho
nesses futuros profissionais. Exatamente por causa da visão multidisciplinar, você tem que saber chegar no resultado final, que é a aeronave construída e testada. Depois de participar de 3 edições do Aerodesign, Letícia virou funcionária da Embraer e agora fabrica jatos de verdade. A competição estimula você a encontrar novas soluções para os desafios, tanto que equipes diferentes sempre resolvem o mesmo problema de formas completamente diferentes. Agora olhando para você, adoro. A seguir, os gols do sábado. E a campanha do metrô de Tóquio, que está dividindo gerações. É assim, Mona, vai imaginando, né? A dinâmica de um esporte de quadra e o clima descontraído das praias se uniram aí para dar origem a uma modalidade que o brasileiro está conhecendo cada vez mais. O esporte que é um velho conhecido das aulas de educação física, que foi um grande sucesso de público na Olimpíada, não quer ficar restrito aos ginásios. Handball de areia, candidato ao esporte olímpico em 2024. Essa mudança de ambiente, do fechado para o aberto, exige uma série de adaptações, entre elas ao tempo, porque não é todo dia que faz sol na praia. No caso do handball, exige também um reaprendizado das regras do jogo. A Patrícia é a única profissional da seleção brasileira feminina de areia, que amanhã enfrenta o Uruguai. Ela também joga pelo Santo André de São Paulo na quadra. Lá é uma das 7 de cada lado. Aqui são 4. Aqui a bola é menor e de borracha, e não dá para quicá-la. O contato físico é bem menos tolerado pelos árbitros. Na areia eu gosto dessa questão de não ter o contato pela dinâmica do jogo, deixa o jogo fluir, deixa o jogo ficar mais plástico, com jogadas espetaculares, eu gosto bastante. Na areia existe o gol que vale 2, marcado nos tiros livres diretos, pelos goleiros ou em jogadas consideradas espetaculares. Hoje no mundo, brasileiros e brasileiras combinam como poucos força e elasticidade, precisão e plasticidade de movimentos. Os homens são tetracampeões mundiais. As mulheres têm 3 títulos. Também nós temos condições naturais para que isso aconteça. Então, sucesso da praia é nossa, né? Olá, tudo bem? Olha, amanhã a gente vai te trazer para a praia, para um esporte novo, cheio de emoções. É o handball de areia e jogaço em Brasil e Uruguai.
O encontro entre dois dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro, Roberto Carlos e Marcelo. E você vai conhecer Sócrates Santana, o garoto de 17 anos que mora na favela do Pavão Pavãozinho, zona sul do Rio, e se tornou bicampeão mundial de bodyboard. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. Agora o Campeonato Brasileiro pela Série A, Flamengo e Botafogo ficaram no 0-0. Mas na Série B os artilheiros balançaram as redes. No Serra Dourada, Walter aproveitou o cruzamento e fez Goiás 1, Atlético Goianiense 0. O Atlético reagiu no clássico e empatou com Pedro Bambu, virou com Luiz Fernando e o próprio Luiz Fernando fez Atlético 3-1. O Goiás diminuiu com Léo Gamalho, mas Davi Duarte fez gol contra. Final, Atlético Goianiense, líder da Série B 4, Goiás 2. O Brasil de Pelotas recebeu o Vasco e abriu o placar com o Diogo Oliveira. No segundo tempo, o Nenê deixou o Douglas na boa para empatar. Marcos Paraná recebeu na área e chutou para fazer Brasil de Pelotas 2, Vasco 1. Em São Luís, Edgar fez Sampaio Correia 1, Joinville 0. No fim do jogo, o Joinville empatou com o Danley. E conseguiu a virada com Aldair. Na Arena Castelão, Bill aproveitou o rebote e fez Ceará 1, Tupi 0. Lelê dominou com tranquilidade e fez o segundo. O Tupi descontou com o Hiroshi, mas ficou nisso. Ceará 2, Tupi 1. No Rei Pelé, Matheus Galdenazzi aproveitou a falha da zaga do Náutico e garantiu a vitória do CRB, 1-0. E agora há pouco, o Boa Esporte de Varginha, Minas Gerais, venceu o Guarani de Campinas por 3-0 e conquistou a Série C do Brasileirão. Vamos terminar esta edição do JN com uma história que vem do Japão. Uma campanha para quem usa o metrô de Tóquio está provocando polêmica e dividindo gerações. É isso, e quem explica pra gente é o correspondente no Japão, o Márcio Gomes. Ao chegar à estação para embarcar, seja de trem ou metrô, o japonês sabe que deve seguir regras, que nunca foram escritas, mas todos conhecem bem. Espera-se primeiro o desembarque, para só depois entrar no vagão. Ali dentro é difícil ouvir qualquer conversa. Usar o telefone celular só para ler mensagens. Não se deve comer ou beber. O bom comportamento dos passageiros japoneses ajudou o país a desenvolver uma rede de transporte público que beira a perfeição. Mas além de todas as recomendações que já existem, uma empresa de trens aqui de Tóquio tenta lançar mais uma regra. Esta voltada especificamente para as mulheres. Está num vídeo que é sucesso nas redes sociais. Uma jovem, quando vê duas mulheres se maquiando no vagão, entrega o recado. Por que não se maquiaram ao sair de casa? Está todo mundo vendo a sua transformação. É o que a atriz canta bastante enfesada. A discussão ganhou as ruas e expõe uma diferença entre gerações. Enquanto a senhora diz que nunca se maquiou no vagão, pois tem medo de provocar alergia em alguém, as mais jovens afirmam que não deveria incomodar tanto assim. Para elas, pior é quem fala alto no telefone ou fica bêbado e deita no banco. A empresa explica que o filme anti-maquiagem foi motivado por queixas de passageiros. A mesma empresa fez um outro vídeo, numa campanha para estimular boas maneiras. Desta vez, a menina revoltada dá bronca no rapaz que não tira o olho do celular. A convivência harmoniosa, sem conflitos aparentes, é uma das características que dão orgulho ao povo japonês. Mas o que muitas mulheres dizem é que seria mais importante reforçar o combate a temas mais sérios, como o assédio sexual. Mesmo com vagões femininos, como no Brasil, os ataques ainda são comuns. Um problema que não dá para ser esquecido ou maquiado.
E você sendo maquiada hoje, nem me dei conta. Pois é, joga o primeiro batom, a mulher que nunca fez isso. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. É isso, boa noite, um excelente domingo para todos. Poeira nas ruas. Barra Longa, que é a única área urbana atingida pelo rejeito, teve o maior prejuízo. Tem obra para todo lado. Barulho, lama, caminhão pesado. Era um paraíso. Agora acabou o paraíso, acabou o sossego. A saúde está pedindo socorro. Casos de rinite, casos de bronquite, que é asma, né? Propriamente dito, aumentou muitos casos. Diarreia, náusea, vômito, isso aumentou também. E os casos de saúde mental. Depressão, isso aumentou pouco. A tragédia ambiental mais devastadora do país foi na tarde de 5 de novembro. A parede de um depósito gigante de rejeito de minério desmoronou, derramando mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama no meio de um vale, na área rural de Mariana. Bento Rodrigues foi o primeiro vilarejo a ser destruído pela avalanche. 19 pessoas morreram e mais de 250 ficaram feridas. As polícias Civil e Federal, o Ministério Público Estadual de Minas e o Ministério Público Federal abriram investigações. Nenhum responsável foi punido até agora. Os efeitos da tragédia se mantêm no berço do rio mais importante da região. 100 quilômetros distante de Mariana, a vida nas águas daquele outro rio ali, o rio Piranga, encontra seu ponto final. A água barrenta chega com muito mais volume, mais força e se mistura rapidamente. Depois da tragédia, por ironia, esse encontro ficou conhecido como o lugar onde o Rio Doce nasce e morre ao mesmo tempo. A formação do Rio Doce virou um espetáculo triste. Essa mancha de lama tomou o rio da origem até a chegada ao mar, no Espírito Santo. Até hoje tem gente com receio dessas águas. Na maior cidade que faz captação no Rio Doce, Governador Valadares, no leste de Minas, o consumo da água tratada despencou 30% por causa da poluição. Estou invitando para tomar uma água tratada, segura, garantida por laudos, para tomar uma água sem qualquer comprovação que aquela água é potável. Estão pegando essa água onde? Em poços, cisterna, estão perfurando. A gente tinha estimativa que existia em torno de 500 poços aqui em Valadares. Hoje a gente acredita que tem mais de 15 mil. Ainda faltam estudos conclusivos sobre contaminação. Nesta semana, o governo de Minas decidiu proibir a pesca no trecho mineiro do Rio Doce e nos afluentes. Como é que a gente vai tomar banho, beber água do rio? Como é que não tem cabimento? A queixa é dos descendentes dos primeiros habitantes das margens do Rio Doce. O povo Krenak está há um ano de luto pelo rio. Agora está igual homem branco. Homem branco gosta de água. E já gosta de beber água mineral. Desde que essa lama começou a descer, esse pedaço de paraíso aqui virou território proibido para os Krenak. Eles não tomam mais banho de rio, pararam de pescar e não fazem a menor ideia de como é que está a qualidade dessa água. E é tão pesada a lama, esse local que corrente, o que ela para fazer? Ela para ir embora. Nem a correnteza aguenta levar ela. Como que o rio ficou sujo? Rio? Como que o rio ficou sujo? É difícil explicar isso para eles? É difícil, a gente fala com eles, eles não acreditam. O Atu é como os Krenak chamam o Rio Doce. Para a Índia mais sábia da tribo, essa ferida não fecha mais. Primeiro, a água chovia, sujava, mas limpava. Né? E agora? Agora acabou. A investigação do Ministério Público Federal foi a que indiciou o maior número de pessoas, 22, sendo 21 por homicídio qualificado com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Entre os indiciados estão integrantes do Conselho de Administração da Samarco, além de representantes da Vale e da BHP.
A Samarco declarou que lamenta profundamente as vidas perdidas e que tem feito esforços para reparar os danos. A empresa diz que já gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais em ações de reparação. Em Regência, no Espírito Santo, onde o Rio Doce ali encontra o mar, um ano depois do desastre, a economia da cidade praticamente parou. Uma vila de pescadores que não podem pescar. O mar é uma parte da minha vida. E hoje eu não consigo sorrir mais o tempo todo, estou preocupado, eu estou com um semblante negativo. Traz uma tristeza enorme, a gente não poder fazer o que a gente fazia antes. A pesca em Regência está proibida desde fevereiro por determinação da Justiça. A preocupação é que os rejeitos de minério podem ter contaminado os peixes. Pesquisadores afirmam que a lama está no fundo do rio e do mar. Por isso, a água parece que está mais limpa. Mas quem mora aqui diz que essa impressão pode mudar de um dia para o outro. Dependendo da correnteza, dependendo do vento, né? Tem dias que o mar está super escuro, tem dia que o rio está super escuro. E isso entristece a gente, né? Porque um ano se passou. Na praia, poucos surfistas e muito receio de entrar no mar. Um ano se passou, eles estão começando nesse último mês que começaram a voltar. Aos poucos, com toda a desconfiança. Pesca, surf, turismo. A vila de Regência vivia em função do mar e do rio. E enquanto a natureza aqui não se recuperar, a economia também fica muito prejudicada. Um ano depois do desastre, a gente ouve muitas histórias aqui de pessoas que fizeram um investimento, mas aí veio a lama e hoje elas estão no prejuízo. O dono da pousada não achou que teria um impacto tão grande. Desde que aconteceu isso, caiu 90%. Os turistas se afastaram, porque a notícia correu do Rio Doce que veio essa lama toda, entendeu? Eu fiquei aproximadamente de 8 a 9 meses sem vender coco. Porque não tinha para quem vender. A Samarco declarou que entregou 3.500 cartões de auxílio financeiro para a população da região afetada pela lama. O auxílio corresponde a um salário mínimo, mais 20% do valor por dependente e uma cesta básica. A capital da Índia vive a pior onda de poluição em 17 anos. A visibilidade de quem anda nas ruas de Nova Delhi é de apenas 50 metros. A fumaça densa é resultado dos incêndios, de queimadas e da emissão de poluentes dos carros. O governo decretou estado de emergência e suspendeu as aulas nas regiões mais afetadas. Vamos ver agora como é que vai ficar a previsão do tempo neste domingo, nesta noite de madrugadores, aqui aliás, Isabela Camargo está ali também. Oi Isa, tudo bem? Boa noite para você. Por que a temperatura caiu tanto na região sudeste, hein? Oi, Rodrigo. Muita gente estranhando, reclamando desse frio, né? Boa noite para você, madrugador, com a Mona Lisa, e boa noite para você também que nos acompanha. O céu tem ficado mais encoberto mesmo em boa parte do sudeste e as máximas hoje ficaram bem longe do normal para o mês. Veja só, Rio de Janeiro só 22,7, São Paulo 21,3, olha a diferença para novembro. E Curitiba também nessa onda de frio, com 22,6 graus. O que está acontecendo é que a frente fria já foi embora pelo oceano, mas ficou essa área de alta pressão aqui. A circulação do vento aqui traz ar úmido e frio para o continente, deixando o céu com mais nuvens e menos sol. Outra coisa que está acontecendo é que a temperatura da água do Oceano Pacífico e Atlântico Sul, a temperatura está mais baixa que o normal. A gente vê em azul aqui no mapa. Isso deixa o caminho livre para a chegada das frentes frias, tá certo? Amanhã o pessoal de Curitiba vai acordar com 13 graus, Rio de Janeiro com 18, que é a mesma temperatura de Brasília. Agora, quando a gente olha as máximas, já percebe uma diferença no sudeste. Volta a esquentar. Domingo, então, máxima de 29 graus no Rio de Janeiro, 27 para São Paulo. E aí eu destaco para vocês as clássicas mais quentes aqui. 34 Campo Grande, a mesma de Fortaleza e também de Belém. E a chuva, amanhã tem o segundo dia do Enem e ninguém pode se prejudicar por conta do tempo, né? Veja então que o nosso mapa está bem dividido e só tem tempo firme. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, de Mato Grosso do Sul, região central aqui de Minas, vai pelo interior do Nordeste até Tocantins. E aí no Rio, Rodrigo, hoje foi um dia bem chuvoso, amanhã a chuva tende a ficar mais fraca e só no período da tarde. Tá bom, então. Realmente a chuva, céu cinza aqui hoje. E onde vai chover na próxima semana? Tem uma ótima notícia para parte do pessoal do Nordeste, Rodrigo. A chuva se espalha, veja, no oeste da Bahia, centro-sul do Piauí e do Maranhão. E a gente vê aqui bons volumes na Serra da Mantiqueira e de Goiás até o Amazonas e o Acre, Rodrigo. Tá bom, obrigado, Isa. Uma boa noite, viu? Bom domingo. Para nós. Mona.
Nos últimos 10 dias, a região central da Itália foi atingida por 4 terremotos que não deixaram mortos, mas destruíram um patrimônio histórico importantíssimo. Quem mostra é a correspondente Ilse Scamparini. Muros altos, seculares, foram feridos de morte em poucos minutos e a Rica Norte virou uma imensa zona vermelha onde ninguém pode entrar. Esta é a entrada para o centro histórico de Norcia, que está deserto, como tantos outros dessa região. Todas as pessoas foram retiradas. O drama maior não é só perder a casa, mas não poder voltar nem para pegar um casaco, porque o teto ou a parede pode desabar. É perder o emprego, porque as empresas locais foram abaladas pelos terremotos. A dor maior é talvez ter que deixar este território para sempre. Este morador está hospedado na casa de parentes em outra cidade, mas diz que nasceu aqui e prefere morar numa barraca a ter que ir embora. A Defesa Civil está organizando um acampamento para os desabrigados que não querem ser hospedados em hotéis longe daqui. Preferem ficar em tendas, apesar das baixas temperaturas. Não querem se afastar das riquezas históricas, ainda que não existam mais como antes. A destruição da arte medieval, que torna este país único, criou um vazio bem no centro da Itália. A reconstrução, se é que é possível, poderá levar muitos anos. O mosteiro de Santo Antônio possui ainda o interior original do estilo de 1300. As paredes foram refeitas no século XVI e XVII por causa de outros terremotos. Imagens gravadas por bombeiros italianos mostraram graves danos ao patrimônio da Basílica de São Bento, do século XIV, erguida em homenagem ao fundador da Ordem Monástica Beneditina, ficou só a fachada. O terremoto de domingo, de magnitude 6,5, não causou mortes, porque parte da população já tinha saído de casa depois do tremor do dia 26 de outubro. O sismólogo Werner Mazzocchi, chefe da emergência do Centro Nacional de Geofísica e Vulcanologia, não exclui que outro forte abalo possa atingir brevemente a região e fala de um efeito dominó. O grande terremoto de agosto, que devastou a Matrice e matou quase 300 pessoas, pode ter provocado novas falhas. Uma área de 600 metros quadrados ficou danificada. Vincenzo Brandimatti, dono de um hotel em Castelluccio di Norcia, acredita no futuro. Temos que ser mais fortes do que antes. Temos que unir nossas forças e suprimentos e reconstruir a nossa cidade. A seguir, o alerta dos médicos para a importância dos exames do câncer de próstata. Um banco de células-tronco vai ajudar a testar a eficácia de remédios nos brasileiros. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens do Brasil. E é de olho principalmente em quem não se cuida que a campanha Novembro Azul está nas ruas. Novembro é azul, mas deveria ser o ano todo. Afinal, a campanha chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata, a segunda doença que mais mata homens no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima em 61 mil novos casos só este ano. Antes uma doença de idosos, hoje esse tumor maligno atinge homens cada vez mais jovens. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior. Mas quando ele se espalha,
o estrago costuma ser irreversível. O diagnóstico precoce permite para a gente um grande leque de opções de terapia, que pode ser desde simplesmente acompanhar, observar esses doentes sem precisar fazer algum tratamento, até nos casos de alto risco, a cirurgia e a radioterapia, que são os tratamentos consagrados. Muitos homens ainda têm dúvidas sobre qual exame é mais eficiente para detectar a doença, se o de sangue, conhecido como PSA, ou o exame do toque. Quem responde é a estatística. Se o paciente decidir fazer apenas um desses exames, a possibilidade de falha no diagnóstico é de 20% no caso do PSA e de 40% no caso do exame do toque. Agora, quando os dois exames são feitos ao mesmo tempo, o índice de falhas no diagnóstico cai para 8%. Os exames devem ser feitos a partir dos 45 anos de idade, mas quem tem história familiar tende a ter tumores de forma mais precoce. E quem tem, portanto, um pai ou um irmão com câncer de próstata, o primeiro exame deve ser feito após os 40 anos de idade. Aos 45 anos de idade, João Batista escapou por pouco. Quando a doença foi diagnosticada, o câncer já estava avançado e quase se espalhando para outros órgãos. E foi graças aos dois exames que ele pôde se tratar a tempo. Quanto mais avança a enfermidade, o tratamento se torna mais pesado, né? O professor Miguel Srugi ressalta que uma das barreiras para a prevenção ainda é a resistência de muitos homens em fazer os exames. Que é o medo de revelar publicamente que ele pode ser fraco, tendo uma doença, um câncer. Esse sentimento prevalece contra o tabu, contra o toque, o tabu contra fazer exames de prevenção. Vale a vida, né? Sem dúvida. Olha, a Universidade de São Paulo montou uma coleção inédita de células-tronco que vai ajudar a medicina no futuro, especialmente no teste de medicamentos. É como se fossem 1.800 brasileiros congelados a quase 200 graus abaixo de zero. Na verdade, aqui está o sangue deles. As células são um tesouro 100% brasileiro, usado numa pesquisa que vem ganhando reconhecimento internacional. Está acontecendo nesse laboratório da USP, que já usou parte do material para cultivar células-tronco como essas. Além de pulsar, elas podem se transformar em células de órgãos como coração, fígado ou em neurônios. Mas em coração, fígado e neurônios com a nossa mistura genética, de índios, negros, europeus. E isso pode fazer muita diferença. Se um medicamento é testado na Europa ou nos Estados Unidos e funciona bem lá, é aprovado, isso não quer dizer com certeza que ele vai funcionar da mesma forma em populações com genética diferente, como é a nossa. Então, se a gente puder ter a nossa população em forma de células, que é o que a gente está fazendo agora, a gente pode um dia testar esses medicamentos nas células dos brasileiros para prever se ele vai ser tão bom para a gente, se ele vai ser tóxico ou não, antes de testar nos pacientes. E essa ciência de ponta acontece graças a voluntários de carne e osso, como a Wanda. Ela e outros 15 mil brasileiros já vinham dando sangue, participando de um outro estudo científico. E juntas, essas duas investigações podem revelar muito sobre as nossas doenças, os tratamentos e a cura para elas. O estudo com as células-tronco pegou carona num outro mais antigo chamado de ELSA. Ele começou em 2008 e já revelou que 2/3 dos voluntários estão obesos ou acima do peso. 1/5 tem diabetes e quase metade colesterol alto. 10% dos que tomam remédio para a pressão alta não respondem bem ao medicamento. São problemas e enigmas que as duas pesquisas juntas têm mais chance de responder no futuro. De certa forma, nós vamos estar quebrando algumas etapas. Porque hoje nós precisamos testar primeiro em animais, depois fazer um teste de segurança em seres humanos muito saudáveis, para depois começar a verificar se o medicamento funciona ou não nas pessoas doentes. Utilizando essa técnica, no futuro, nós já vamos conseguir ter ideias, pistas, se o medicamento funciona ou não, ou então se ele funciona para algumas pessoas e para outras não. A Wanda tem muito orgulho de cada gota de sangue que vem entregando para a ciência. Eles vão descobrir bastante coisas que vai melhorar para gerações futuras. Meus netos, bisnetos, né?
O Fantástico de amanhã vai alertar os motoristas do Brasil para que preparem o bolso. Mudou tudo nas multas de trânsito. Agora são R$300 por falar ao celular dirigindo e 7 pontos na carteira. Mas tem gente que não tá nem aí. E você, já percebeu que a coisa ficou séria? Tá no farol, principalmente quem trabalha com celular, né? Não tem jeito. Um levantamento exclusivo mostra que ainda não existe vida onde o Rio Doce se forma. Peixes de 98 espécies morreram e o que matou os pássaros foi a fome. Infelizmente, o rio continua morto até aqui. Último episódio do quadro Segredos de Justiça com Glória Pires. Um homem assume que é pai de uma menina, mas não quer nem saber de cuidar dela. O que a justiça vai decidir? Você é o pai. Não pode ser. Tem muita ação no Show da Vida. Um búfalo contra 3 leões. Quem leva melhor? E como se salvar numa bicicleta desgovernada descendo numa trilha cheia de perigos? Você só tem uma chance. É adrenalina, é fantástico, é amanhã depois do Faustão. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, fez uma visita surpresa hoje ao complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Carmen Lúcia ficou 2h30 na penitenciária, que tem cerca de 13 mil presos, mas a capacidade é para 7.600. Além da superlotação, durante a visita, ela verificou problemas como sujeira e falta de servidores. Carmen Lúcia também conheceu a ala onde os presos fazem serviços de marcenaria e cultivam hortaliças. Em outubro, a ministra esteve em 3 unidades prisionais no Rio Grande do Norte e já avisou que vai continuar fazendo visitas como essas pelo país. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal declarou que, neste ano, criou 400 vagas no Centro de Detenção Provisória e que mais 3.200 estão previstas para o ano que vem. A seguir, a reta final da campanha presidencial americana. E a competição entre aeromodelos desenvolvidos por estudantes de engenharia. Mais de 8 milhões de estudantes em todo o país saíram de casa neste sábado para enfrentar uma maratona de mais de 4 horas de prova. Hoje foi o primeiro dia do Enem, mas o exame ficou marcado pelo adiamento das provas para milhares de candidatos. Apreensão e dúvida até a última hora. Em Uberlândia era madrugada quando 6.000 estudantes que fariam o Enem na Universidade Federal foram avisados pelo INEP do adiamento. Teve candidato que foi para lá mesmo assim. Com a cara no portão, não sei se eu vou rir ou se eu choro, o que acontece, porque muita falta de informação. Frustração também para os candidatos que iriam fazer a prova na Universidade Federal do Ceará. Eu não consegui dormir, eu não consegui comer, ansiedade a 1000. Passar por isso de novo, né? É lamentável. Desde que o INEP anunciou que não faria as provas nos locais ocupados com os estudantes, a lista com os locais onde o exame foi adiado mudou algumas vezes e pegou muita gente de surpresa. Hoje cedo, o INEP chegou a colocar na lista, por engano, 2 escolas que estavam liberadas para o exame. Uma em Santarém, no Pará, e outra em Brasília. Os candidatos receberam a mensagem do INEP, mas as provas foram realizadas. Neste caso, quem não compareceu vai poder fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. A Daiane recebeu o aviso e saiu de casa sem saber ao certo se faria o Enem hoje ou não. Ela foi uma das primeiras a terminar a prova nessa escola de Brasília e disse que a sala estava praticamente vazia. Tinha poucas pessoas, muitas cadeiras vazias. Mesmo para quem não tinha dúvida se iriam ou não fazer a prova hoje, a palavra de ordem nesse sábado era nervosismo. Estou muito ansioso para fazer essa prova, se vai dar certo passar. Para aliviar a tensão, valia de tudo. Abraços, música. Seja bem-vindo à prova, seja bem-vindo à prova.
E como todo ano, teve a maratona dos atrasadinhos do Enem. Aqui mesmo, terceira lá. E como todo ano, teve gente que perdeu a hora. Eu meio que me atrasei em casa, né, e o trânsito também não ajuda muito, acabo me atrasando. Hoje os estudantes fizeram as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Foram 4 horas e meia para resolver as 90 questões. Eu achei a prova bastante difícil. Eu achei, molinho, cara. Não achei nada de difícil aquela prova. Ela tava bem mais difícil do que eu imaginava. Não tava tão difícil assim, tava razoável. Fácil ou difícil, amanhã a maratona continua para todos esses mais de 8 milhões de candidatos. O INEP ainda não calculou o número exato de candidatos que fizeram a prova hoje, mas estima que 271 mil estudantes terão que fazer o Enem em dezembro. São Paulo será o único estado onde não haverá prova mês que vem. Lá todos os locais de exame estavam liberados hoje. A presidente do INEP, Maria Inês Fini, disse que os candidatos precisam ficar atentos a uma regra. Quem fez prova hoje tem que fazer a segunda etapa amanhã. Não pode deixar para dezembro. E o candidato inscrito para local onde teve Enem hoje, mas perdeu a prova por qualquer motivo, como atraso, por exemplo, não tem direito de fazer o exame mês que vem. A maior tragédia ambiental registrada no Brasil completou um ano hoje. A barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco, se rompeu no dia 5 de novembro do ano passado. 19 pessoas morreram. Em Bento Rodrigues, o dia foi marcado por protestos. 400 integrantes do movimento dos atingidos por barragens, que participam de uma marcha desde o começo da semana, se juntaram aos moradores da cidade num ato ecumênico. Pessoas sujas de lama encenaram o drama vivido pelas famílias. Os manifestantes também plantaram árvores e carregaram cruzes para homenagear os mortos na tragédia. A lama da barragem percorreu vários rios até desembocar no mar, no Espírito Santo. O repórter Ricardo Soares refez um trecho desse percurso. E um ano depois, pouca coisa mudou. Agora é o mato que toma conta do que restou do povoado. Fica aquela impressão de que a lama paralisou o tempo aqui em Bento Rodrigues. E toda vez que a gente volta, aquela sensação de angústia, tristeza, de pensar em tudo aquilo que as famílias que moravam aqui perderam. O trajeto da lama está cheio de armadilhas. Andar a pé em margem de rio, onde o rejeito estacionou, é um perigo. Ó, tá duro o chão, mas se você ficar pisando, o que acontece? Ó? Já misturou com a água, já virou uma areia movediça. Na hora da chuva agora, isso vai escanear pro rio, né? Então eu acho que não vai limpar muito fácil. A gente viu como essa tarefa da natureza é difícil. Acompanhamos o Rio do Carmo, água limpinha, até ele receber as águas do afluente Gualacho do Norte, que traz o rejeito das barragens. É impressionante como até hoje o barro vai se misturando para criar um só rio de lama. Lama no rio,